A igreja foi historicamente um espaço de amor e moderação para muitos fiéis. Porém, muitas denúncias contra ela colocaram em xeque a instituição. Um dos assuntos que mais estragos causou à igreja foi tudo o que estava relacionado à pedofilia, à pederastia, pelo fato de que existia a impressão de que se queria esconder alguma coisa. Quais são as histórias que se escondem por trás dessas acusações? Ele abusava de nós na hora da confissão. E isso me atormentava. A igreja participou de massacres, perseguições e atos sangrentos. As pessoas, pela sua fé, são capazes de matar pessoas e de exterminar populações e culturas por crer que Deus está pedindo. Por que castigar o corpo é uma forma de chegar a Deus? Em função da magnitude da agressão do pecado, vai ser determinado o castigo. Inclusive, tem um caso muito conhecido de Orígenes, que foi um padre da igreja que cortou os genitais. Por que a igreja condenou o amor entre pessoas do mesmo sexo? Quando a religião e a igreja falaram que a homossexualidade era pecado, se gerou a homofobia. Será que os fiéis que se desiludiram vão poder recuperar a confiança perdida? Vai continuar tendo um papel culpabilizador? Ou a igreja vai ter que se reformar culturalmente para poder dialogar com as pessoas contemporâneas? Para os fiéis, o sacerdote é um representante de Deus a quem podem recorrer em momentos difíceis. O sacerdote é o intermediário de Deus e, por isso, pertence ao estamento que tem alguns privilégios. A sociedade o cultua. O sacerdote é uma pessoa que dedica sua vida a Deus e, por esse motivo, é especial. Para o Novo Testamento, como está escrito na carta aos Hebreus, o sacerdote é aquele que prolonga o sacrifício de Jesus. No sacrifício da liturgia, mas aplicado à sua vida. Na América Latina, o sacerdote é um ator que teve muita influência na vida cultural, mas também era uma autoridade moral. Era uma autoridade de poder também. Nas cidades de toda a América Latina, existia o representante do governo, mas também estava o padre, que era como contrapeso. O padre era o valor e o peso do ético, do moral, diante do mundo jurídico e do poder político. Eu tenho que confessar como sacerdote que o mais impressionante do meu ministério é isso, é sentar-me no confessionário e aprender a receber no coração a dor das pessoas. Essa dor que depois podemos levar a Jesus. Isso é o mais lindo do sacerdócio. Poder ser padre que abraça a pessoa, o filho que sofre, poder acolher no coração as dores dos outros e levar ela embora. Isso é ter uma resposta concreta que é o próprio Jesus. O abuso que nós tivemos nesse mundo contemporâneo foi o abuso de poder. Foi o abuso da representação, que nesse caso significa o papel do clero. Isso nos deixa enxergar os papéis diferenciados que existem. O clero tem um monopólio de uma verdade religiosa. Nos últimos tempos, a igreja enfrentou várias denúncias por abuso sexual por parte de pessoas que admitem que sofreram crimes cometidos por membros do clero. Como isto afetou a instituição? A igreja aceitou essas acusações? Quais foram as medidas que a Santa Sé tomou? Um dos assuntos que mais afetou a igreja durante o papado de Bento XVI foi aquele relacionado com a pedofilia, a pederastia. Naquele momento começaram a vir à tona diversos casos de sacerdotes que tinham cometido esse tipo de delito. E isso afetou muito a igreja pelo fato de que existia a impressão, por parte de muitos, de que a igreja queria esconder esses delitos. La pedofilia è una deformazione psichica, una malattia della psiche. Ci sono dei malati di pedofilia. As pessoas mais críticas consideram que a igreja nega os fatos e não intervém como deveria.
Faz-se vista grossa. Não os punem como deveriam. As sanções são leves. Eles cometem enganos. Temos o caso de Oaxaca, não é? Tem um padre, o famoso padre pedófilo de Oaxaca, que estuprou 100 crianças indígenas. Do ponto de vista emocional, isto é uma traição afetiva, uma traição da confiança. O bispo da diocese tentou protegê-lo e essa é uma atitude que continua existindo, essa proteção interna. A cumplicidade do poder judiciário é tão forte, a cumplicidade do poder político é tão forte, a cumplicidade do poder midiático é tão forte. E por isso esses sacerdotes abusam e a vítima é desacreditada. É bom lembrar agora como eles justificavam esconder a pederastia. Eles falavam, se a gente tornar público estes pecados de alguns sacerdotes, vamos estragar o prestígio de uma instituição tão valiosa como a Igreja Católica. E vamos enfraquecer a fé, que é tão importante e valiosa para nossos crentes. Muitas pessoas não entendiam que puderam existir e existiram pederastas. Houve sacerdotes que cometeram o terrível delito da pedofilia, mas se tratava de casos isolados. Depois de muitos anos, algumas vítimas conseguiram contar suas histórias e descobriram que não eram casos isolados. Os abusos aconteciam em acampamentos que ele organizava por meio da igreja. Ele abusava da gente na hora da confissão. Isto, para mim, é o que mais me perturba. Naquele momento que era tão secreto, porque para nós, um padre é quase como um deus. Isso me atormentava. Muitas dessas pessoas não denunciaram no momento que aconteceu porque eram crianças, porque não acreditavam neles, porque isso significaria enfrentar um Golias enorme. As vítimas, principalmente nos últimos anos, têm sido mais corajosas. Quando se juntam aqueles sobreviventes do abuso eclesiástico, o primeiro contato entre eles é como se fossem as crianças abusadas se encontrando. Encontrei mais de 30 pessoas adultas que sofreram abusos, homens também. O que acontece é que muitas pessoas não têm coragem de falar, nem de falar o nome delas. Muitas famílias dessas pessoas não sabem desses abusos. É algo muito difícil. Que medidas a igreja tomou diante das denúncias que surgiram nas diferentes dioceses do mundo? Os bispos dos Estados Unidos exigiram um estudo aprofundado sobre a relação entre o celibato e os abusos. Se encontraram com uma surpresa. Essa relação não tem nada a ver. O lugar onde mais se cometem esses abusos é dentro da família, com o padrasto dos filhos, com o professor dos filhos, com os tios, que são pessoas que não vivem o celibato. É possível condenar toda uma instituição por culpa dos atos de um homem? A situação mudou radicalmente quando os papas começaram a se reunir com as vítimas. Bento XVI se reuniu com as vítimas em muitas viagens que ele fez. Francisco quis que muitas dessas vítimas o visitassem na casa de Santa Marta. Ele se reuniu com elas a sós e pediu perdão por todos os abusos e pediu perdão por todas as vezes que os padres, os bispos não fizeram o necessário. Tem pessoas que separam ou dividem, entende, a fé daquilo que aqueles padres foram, da instituição e daquilo com que eles tiveram que enfrentar. Nossa luta é contra aqueles que cometem delitos terríveis, que são as freiras e os padres abusadores. Não é contra a fé, não é contra as pessoas que têm fé na religião católica. O que deixaram claro esses episódios vividos no interior do clero? O interessante é que a pederastia mostrou que a igreja é igual a qualquer outra instituição, como os colégios, como os militares, como os partidos políticos. É uma instituição humana que de sagrada não tem nada. A igreja é como qualquer organização humana. Os papas, como João Paulo II, como Francisco, têm que saber que essas coisas acontecem e que
Aquilo que se fala sobre não permitir isso, sobre não tolerar esses abusos, é mentira. Os padres que abusaram continuam perto de crianças. Absolutamente todas são situações dramáticas. Não tem situações piores. Todas são terríveis. Como se viveram essas denúncias no cerne da igreja? O fato desse tipo de acontecimento vir à tona, por um lado, é inevitável. Nesse mundo das comunicações, onde nada mais pode ser mantido em segredo, uma hora viriam à tona. E se a igreja quiser recuperar sua credibilidade e sua legitimidade, bom, tem que enxergar os problemas e tem que começar a solucioná-los. Porque se eles ficarem escondidos, vão virar uma panela de pressão. Acho que o assunto da pederastia é um assunto-chave contemporâneo porque colocou a igreja como uma organização de estrutura secular. Antes, ela era enxergada como uma sociedade perfeita que devia ser luz e indicar o caminho para a sociedade e a cultura secular pecaminosa. Não, hoje a igreja se enxerga a si mesma como uma estrutura de poder e de pecado. Papa Francesco è stato anche molto concreto nel combattere gli abusi sessuali. È il primo Papa che ha processato un nunzio, un ambasciatore vaticano, perché a Santo Domingo aveva commesso degli abusi sessuali e lo ha degradato. Qual é o posicionamento da igreja diante da agressão física? Por que muitos devotos decidem sofrer e machucar seus corpos para se aproximar de Deus? Até onde os fiéis são capazes de ir em busca de perdão? As denúncias de casos de abuso sexual no cerne da Igreja Católica colocaram em xeque uma das instituições mais poderosas do mundo. Para muitos estudiosos, o posicionamento da Igreja provocou o afastamento de fiéis e estabeleceu uma luta feroz no interior da Cúria. Por que, em algum momento, se considerou que o corpo devia ser castigado? Por que tantos homens e mulheres adotam condutas extremas? Qual é o limite entre a devoção e a agressão física? Aquilo que é pecado foi mudando ao longo da história da igreja. Quem decide o que é pecado? Os sacerdotes e os bispos costumavam se reunir em sínodos, em concílios, e por maioria de votos se decide o que é pecado e o que não é pecado. No judaísmo do Segundo Templo, começamos a ver um conceito onde o pecado começa a ser associado com a natureza humana. E nesse caso, por exemplo, existe uma atitude bastante pessimista diante da capacidade do homem de superar sua condição pecaminosa. Por exemplo, antes do século XIX, era pecado que os católicos tivessem dinheiro no banco. O Concílio Vaticano I, de 1868 a 71, eliminou esse pecado. E então, a usura, que era o negócio do banco, já não era mais pecado. Muitas pessoas começaram a imaginar a Deus como aquele olho, dentro do triângulo, que é conhecido como olho de Horus, porque era assim como Horus olhava o Egito. E a partir do século VI começou a aparecer nas igrejas católicas, nos altares. Quer dizer que Deus te vê, mesmo que você não confesse o que você guarda no seu coração. Qual foi a relação entre a culpa e o pecado? A culpa é um gancho, onde os sistemas de dominação entram na pessoa. A partir do momento da invenção do sacramento da confissão, vai começar a se criar uma sociedade que vai acreditar que amar é confessar tudo. Por isso o cristianismo muitas vezes interpreta o corpo como uma coisa pecaminosa e separa a carne do espírito. Em alguns grupos cristãos existe a culpa que gira em torno dos prazeres. Em função da magnitude da agressão do pecado, o castigo será determinado. Esse castigo podia ser, na Idade Média, sair em peregrinagem.
Lembrando que sair da cidade de Lyon, na França, e ir a pé a Jerusalém não é pegar um avião que vai demorar algumas horas. Durante séculos, caminhar longas distâncias era uma forma de entrar na graça de Deus. Se essas pessoas se excediam nessa caminhada, nessa peregrinação e não estavam prontas, o primeiro que ia acontecer é que a pessoa ia ficar com bolhas nos pés, depois ia ficar desidratada e muitas delas iam sofrer o que em medicina se conhece como intermação, que se dá pelo calor extremo e se manifesta com um colapso circulatório, com um choque, do qual algumas pessoas podem se recuperar, mas outras não. Então a peregrinação era a recuperação, era a manifestação humana com um profundo sentido de fé que faz com que uma pessoa se aproxime a algo sagrado, quando o pagão é o lugar onde estamos. Machucar o corpo até sangrar, receber golpes que deixam feridas, são algumas das diferentes práticas que muitos católicos associam à vida que Deus escolheu para eles. Alguns grupos de cristãos fizeram isso, e fizeram de um jeito muito radical. Essas pessoas entravam num cubo, num balde, durante 3 semanas sem ir ao banheiro, e essa era a sua forma de mortificar-se. Isso é algo que atualmente seria considerado loucura, mas para eles era a forma de manifestar seu vínculo com Deus e seu afastamento do mundo terreno, cheio de prazeres e caminhos de perdição. Inclusive, existe um caso muito famoso de Orígenes, de um padre da igreja que se emasculou. Ele cortou os genitais, porque ele interpretou literalmente a parte que fala, tirar toda a fonte de prazer. Ele literalmente cortou seus genitais. A autoflagelação é uma das formas de devoção que se desenvolve a partir do século II e do século III, quando começa a existir uma concepção dualista de que o corpo é a tentação da alma, o corpo é o cárcere da alma e o corpo também pode arriscar a salvação da alma. Então a flagelação vai produzir mudanças não só na parte mental, psicológica, mas também corporal. E a parte corporal é a parte das circulações por onde vão se perder substâncias como plasma, como sangue, que quando se perdem a pessoa fica fraca. Por que escolhem se machucar? Por que castigar o corpo é uma forma de chegar a Deus? Qual é o sentido do esforço físico? O assunto da mortificação, esse assunto no cristianismo vai ter um maior desenvolvimento, principalmente nas regiões do Egito e da Síria na época da Antiguidade, onde uma pessoa podia ficar sentada, parada em cima de uma coluna durante toda a sua vida. E essa era a forma de mortificar o corpo em prol da fé cristã. As histórias de autoflagelação são ancestrais. São Simeão foi um ermitão que permaneceu 36 anos parado em cima de uma coluna. Simeão, estilista, ficou parado numa coluna e sua perna começou a gangrenar e se encheu de minhocas. E quando as minhocas caíam, ele as colocava de volta na perna porque ele dizia: se Deus colocou essas minhocas, então que fiquem aqui. Nelle Filippine, per esempio, durante la Settimana Santa, si assistono a moltissime crocifissioni in tante parti delle Filippine di persone che hanno fatto questo voto perché hanno ricevuto, secondo loro, una grazia o altro. Para algumas pessoas, essas práticas parecem exageradas diante de outras que se consideram mais refinadas. Nell'Opus Dei i membri cosiddetti soprannumerari che raggiungono il più alto livello di appartenenza a questa congregazione sono obbligati, costretti a portare almeno per un paio d'ore al giorno uno strumento che si chiama cilicio, che è uno strumento di pezza o di cuoio inchiodato che si conficca nelle carni, per cui ad ogni movimento sono dolori forti. O Opus Dei nasceu na Guerra Civil Espanhola. É o símbolo do franquismo. É uma tentativa de uma sociedade católica a partir do ponto de vista político, secular e militar. É a expressão do franquismo na América Latina. É a intransigência de uma proposta contra a modernidade. Todos os seres humanos têm fraquezas todos os dias.
E quando as pessoas usam o silício, nesse momento, elas acabam lembrando que são carne e que são frágeis, que são fracas e que podem cair na tentação. Isso faz com que elas entendam que precisam mudar e que, necessariamente, através desse instrumento, as pessoas podem conseguir uma semelhança com a dor e o sofrimento que Jesus teve. Quando se exige, em nome da fé, tolerância à dor, isso faz parte da dominação. Quer dizer, eu preciso construir a culpa naquela pessoa que eu quero que aguente a dor, para que suporte a chantagem emocional do dominador. Se pedimos tolerância à vítima, viramos cúmplices do dominador. Eu acho que a tolerância humana diante da dor surge para dar sentido a essa dor. Não se sofre à toa e nem sem sentido nenhum. Se sofre por um objetivo. Se esse objetivo não existe, eu acredito que a tolerância à dor vai ser pouca. Inclusive para aquelas pessoas que suportam muita dor nas suas vidas. Teriam a promessa de que com a morte viria o prêmio de que acabaria a dor. Ao longo de sua história, a Igreja participou de massacres, perseguições e acontecimentos sangrentos. A Igreja abusou do seu poder político? Por que os homens e mulheres que não professam a fé cristã deviam ser perseguidos e eliminados? Se cria a ideia de que o corpo deve ser contido. O corpo distrai você de suas prioridades. Você tem que controlar seu corpo. O corpo é o espaço cheio de culpa. O corpo é um espaço que tem que ser castigado, porque a igreja não permite que os homens e mulheres tenham mais liberdade nesse sentido. O corpo é muito castigado pelas igrejas. Até onde uma pessoa é capaz de chegar para alcançar o perdão por seus pecados? Qual é o limite do seu sacrifício? Nas procissões do século XVI e XVII, normalmente tinham pessoas que iam se autoflagelando, como um sinal de união com essa semana em que se comemora a morte de Jesus. Esse tipo de procissão ainda existe no século XXI, em diferentes cidades da América Latina, mexicanas, filipinas, onde as pessoas, em dado momento, sentem que devem fazer isso para poder se identificar com Jesus Cristo. Na cidade mexicana de Taxco, durante a Semana Santa, acontece a peregrinação dos autoflagelantes encapuzados. Eu decidi entrar na Irmandade quando tinha apenas 16, 17 anos, porque eu queria mudar a minha vida. Queria começar a conhecer a Jesus e queria oferecer minha dor para chegar a uma transformação de nível pessoal. Fazia com minha família, com meus pais naquele tempo. Eu cheguei a isso porque queria ajudar um companheiro, um amigo, e aos poucos comecei a entrar na comunidade. E quando fiz minha primeira penitência foi quando quando senti que esse era o dom que eu tinha me dado. Dentro das Irmandades, é habitual se praticar as 3 partes. Uma é achar a corrente, depois se autoflagelar e carregar os espinhos. A mesma pessoa faz isso. Esta daqui é uma disciplina. Ela está formada por uma parte de chumbo. Essa parte de chumbo é amarrada na corda e ela é perfurada com pregos. Assim, no momento de bater nas costas, vai bater de forma uniforme. Assim, ela vai abrir e a pessoa vai sangrar. Isso é doloroso. É muito doloroso.
Você se amarra, seus braços ficam dormentes, suas costas doem. Quanto mais você se bater é melhor, porque se você parar de se bater, quando você se bater de novo, vai doer mais. Durante nossa penitência, pedimos a Deus que receba nosso sofrimento e nosso sangue. Nossos passos que damos, o suor, tudo isso é para a paixão do Filho de Deus. Quando você faz a penitência, você entra num estado de oração, onde a dor, às vezes, é tão forte que te desliga. Você não aguenta mais, mas você não desiste, continua andando e fazendo isso com coragem e com força. Se uma pessoa não está na graça de Deus, é muito difícil que suporte a dor. O sofrimento só é possível de se suportar quando a pessoa já se convenceu de que tem um significado. E a autoflagelação faz tanto sucesso porque as pessoas acreditam que vão ser castigadas se não aguentarem essa dor. E que, se aguentarem a dor, vão ter um prêmio. Isto é, existe uma culpa interiorizada. É uma fé que, geralmente, o homem comum e a mulher comum não compartilham. Porque também pode ter gente fazendo isto porque obedece a uma estrutura sadomasoquista também. Tem pessoas que gostam do sofrimento. Um sacerdote que já morreu, ele falava pra gente, será que vocês são masoquistas? E isso te deixava pensando. Foi uma surpresa, mas depois eu pensei, e se for verdade? Não é natural aguentar a dor. O que é natural é procurar o prazer. Por isso, fizeram que algo que não era natural, como procurar a dor, fosse algo desejável. Por que essas imagens de sacrifício e sofrimento estão associadas ao amor de Deus e à graça divina? Me diga como é possível que o emblema de Deus seja um homem cuspido, açoitado, martirizado, pregado. Como é possível que a maioria das virgens dolorosas esteja sofrendo e tenha um punhal atravessando seu ventre? Por que é necessário sofrer? A tradição diz que é necessário porque esse ser cuspido, martirizado, esgotado, crucificado, sofreu por você, entregou a vida por você e derramou até a última gota de sangue por você. É algo que caracteriza, no caso do cristianismo, a noção do sacrifício. A Igreja apoia ou condena essas manifestações da fé? Sono forme ancestrali, sanguinarie, che non hanno niente a che vedere con il cristianesimo. Ma nel Vangelo non c'è nulla di tutto questo, perché il Vangelo, la stessa parola Vangelo in greco significa una notizia che porta gioia. Ora, come fa una notizia che porta gioia ad abbinarsi con questa forma penitenziale ossessiva che secondo me è più da psichiatria che non da fede cristiana? Será que a Igreja pode proibir esses sacrifícios? Até quando será que os fiéis praticantes vão considerar que essas práticas são fundamentais para a fé? As autoflagelações foram, de certa forma, eliminadas da Igreja Católica com as reformas que foram feitas no Concílio Vaticano II. Eu não acho que esta prática ficará obsoleta, porque na temporada da Semana Santa em Tasco é quando entra mais dinheiro. As pessoas vão a Tasco para ver o sangue escorrendo, literalmente. Até que ponto os sacramentos podem ser manipulados? Qual é o limite da intervenção humana sobre os rituais divinos? Até que ponto influenciam os interesses políticos e a ideologia pessoal dos homens poderosos da Igreja? A Igreja Oculta. A Igreja Oculta. Os sacramentos são cerimônias adotadas pelos fiéis para estar na graça de Deus e para alcançar o perdão. Será que esses rituais são desígnios divinos? Ou será que foram criados pelo homem? Existiram muitas instrumentalizações da fé, como organizar a sociedade, como criar os sacramentos, especialmente o matrimônio, que surgiu no século X, no Terceiro Concílio de Latrão, onde se decidia com quem as pessoas iam casar e com quem não iam casar. Em latim, a palavra jugo, iugos, significa um grilhão, que era um instrumento que se colocava no pescoço dos escravos quando eles eram muito agressivos. Porque quando se esticava, apertava o pescoço deles e os enforcava. E então, aquele que coloca em mim o grilhão
Em latim se chama micômogos, casamento, que era um instrumento de tortura legal. E que o cristianismo pegou dos romanos para submeter as mulheres. Cristianizou-se esse instrumento, se afastou do ritual. E agora todos acreditam que é um mandato de Deus, mas isso não veio da Bíblia. Por que o sacramento que simboliza o amor entre duas pessoas legitimava a violência do homem contra a mulher? O cristianismo proíbe matar a mulher. Mas o mesmo cristianismo permite que a mulher seja disciplinada. E isso vai ter um nome. Vai ter um nome em latim como doce violência. E então, o casamento vai permitir, no século XV, bater na esposa. Por que se institui a monogamia dentro do sacramento do matrimônio? Será que isto é algo que está na Bíblia? A origem do casamento é interessante, porque não foi sempre assim. Teve um papa que no terceiro concílio de Latrão estruturou e definiu o casamento como único, heterossexual monogâmico e permanente para a reprodução dos nobres e principalmente para proibir os bispos e os sacerdotes de terem concubinas e concubinos. A prática da monogamia, originalmente no judaísmo, foi uma prática tardia. Nós temos que distinguir entre de facto e de jure. De jure é a prática da monogamia que se estabeleceu no final do primeiro milênio da nossa era. Mas, na verdade, na fé católica, a poligamia era uma prática vista com bons olhos, ou pelo menos não era rejeitada pela tradição bíblica. Nos textos bíblicos, se fala que o homem não deve separar aquilo que Deus uniu. Dessa forma, o casamento deveria ser para a vida toda. Quando as pessoas se casam, devem se casar por amor. Para nós, amor e também casamento são uma identidade. Ninguém no Ocidente se casa por dinheiro ou por conveniência. Um sacramento é um ato pelo qual a graça divina descende sobre o homem e a mulher. Como é que a graça divina descende sobre o homem ou sobre a mulher através do sacramento? Os sacramentos não podem ser anulados, abolidos ou apagados. Por esse motivo, o sacramento do matrimônio, na Igreja Católica Apostólica Romana, não permite o divórcio. A questão do divórcio, Jesus fala sobre isso no Evangelho. E tem um princípio que é muito importante, que aparece, que está no Gênesis, e que a igreja chama de indissolubilidade. O homem não pode separar o que Deus uniu. Se o divórcio é proibido pela igreja, o que acontece quando o amor acaba? Os mesmos apóstolos acharam estranho, inclusive ficaram escandalizados quando Jesus começou a falar sobre amor eterno, porque isso quer dizer que se a pessoa a quem você entregou seu coração e sua vida foi embora porque não quis mais ficar com você, você ficaria sem coração, de certo modo. Deus leva muito a sério nossas palavras, nossos desejos, nosso coração. Por isso a igreja não permite que uma pessoa se case de novo. Os sacramentos mudaram com o passar dos séculos e definiram a vida dos fiéis católicos. Será que os sacramentos influenciaram a escolha de vida dos sacerdotes? Será que a castidade é uma condição que está presente nas Santas Escrituras? A Igreja Oculta. Em fevereiro de 1920, uma Alemanha em ruínas viu o nascimento de um novo partido político que mudaria a história para sempre. Ele prometeu aos alemães que essa seria a sua primeira prioridade. Tinham mais de 6 milhões de desempregados e o desemprego havia chegado a quase 1/3 da população alemã. Como Hitler conseguiu reerguer um país falido? Quem financiou Hitler? Terça, às 10h30 da noite, no History 2. A fé e a razão. 2 pilares que unem e dividem o mundo.
Quais as bases das crenças dos nossos ancestrais? A história da humanidade é uma junção de religiões e ideologias que trouxeram mudanças e provocaram conflitos que parecem infinitos. Em dezembro, seguimos as pistas de um planeta em constante evolução. History 2. EMA, o colchão mais premiado da Europa. Teste agora por 100 noites. Uma noite de sono sem preocupações. EMA, compre online agora. A Igreja Oculta. Segundo os estudiosos, os fiéis praticantes cumprem com rituais e aplicam na sua vida cotidiana a ordem social pensada pela Igreja. Qual é o lugar que ocupa a vocação sacerdotal na história dos sacramentos? Quem era aquele que virava sacerdote? Era o sobrinho do bispo. O acólito que conhecia o ritual acabava se tornando sacerdote ou pároco. Não existiam escolas para sacerdotes. O seminário foi criado no Concílio de Trento. Por isso, os sacerdotes que estudam nesse seminário são conhecidos como padres tridentinos e padres conciliares, ou então padres seculares. O sacerdócio foi criado por Jesus Cristo na última ceia, quando deu poder aos apóstolos de repetir o que ele estava fazendo. Oferecer seu corpo e seu sangue, transformando seu corpo e seu sangue em pão e vinho para que os apóstolos pudessem dar de comer a todas as pessoas do mundo e durante toda a história. A ordenação sagrada é feita por um bispo. O bispo te ordena. Ele te habilita a celebrar os sacramentos. Todos os sacramentos, menos o de ordenar outro sacerdote. Quanto influencia a condição do celibato nas ordens sacerdotais? Será que existiriam mais sacerdotes se não houvesse a proibição de manter relações sexuais? Na América Latina ainda há muita vocação sacerdotal. Na Ásia e na África há mais vocação ainda. Na Europa, a vocação sacerdotal está em decadência. Ser sacerdote significa ter perseverança e isso não é fácil. Eu acredito que é isso mesmo. Se não existisse a obrigação do celibato, acho que teria mais candidatos. Será que existem textos bíblicos que justificam a proibição sexual na vida sacerdotal? Qual é o motivo dessa condição para exercer o ministério sacerdotal? As religiões pagãs acreditavam que a divindade existia no rio, na montanha, na árvore. E por isso adoravam o corpo e a sexualidade. Os humanos, segundo a tradição pagã, foram criados com o pó da estrela e do pó da terra. E então, quando os cristãos chegaram e queriam eliminar a religião pagã, o orgasmo seria um elemento importante para atacarem. Por isso, para eliminar a religião pagã, o orgasmo devia ser eliminado da vida cotidiana dos cristãos. Naquela época, os sacerdotes e os bispos ainda eram casados. Os papas ainda eram casados. A proibição só chegou no ano de 1078. Daí vem que os sacerdotes devem ser celibatários. Será que esse é o único motivo? Será que existem outras teorias para explicar essa obrigação sacerdotal? O fato de o sacerdote ter filhos pode dividir a herança. E pode fazer com que algum dos filhos tente se apropriar daquilo que deveria ser da igreja. Então, a estratégia da igreja é pegar os filhos ricos da aristocracia e transformá-los em membros do clero, incorporar parte das suas propriedades e depois fazer com que essas propriedades fiquem para a igreja. Então, se o sacerdote não tiver filhos, não vai dividir suas propriedades. Il prete solitario, secondo me, altro che psichicamente disturbato, probabilmente se si salva è perché o rispetta poco il comandamento del celibato o ha degli altri interessi molteplici, tipo si occupa di politica, scrive romanzi. Il celibato ecclesiastico, così come è stato imposto ai preti finora, è una cosa disumana, bisogna assolutamente cambiare tutto. O celibato não tem um fundamento bíblico. Não há nenhuma passagem na Bíblia que fale que as pessoas têm que ser solteiras
ou que têm que estar sozinhos ou sozinhas para poder realizar um trabalho dentro da igreja. Então é complicado dizer que somente as pessoas solteiras ou celibatárias podem servir na igreja. Não há um fundamento nesse sentido. Se não há um fundamento bíblico, por que a igreja o apoia e os sacerdotes o aceitam? O celibato, por mais tendências negativas que possam, e apesar do marketing contra, é uma capacitação, é uma graça que Deus nos deu, principalmente a nós, sacerdotes, para poder servir melhor a comunidade. Quando nós escolhemos a vocação sacerdotal, obviamente fazemos uma opção. Nós somos laicos, batizados, podemos casar, podemos nos consagrar na vida religiosa, na vida laical, ou podemos escolher o ministério. O ministério sacerdotal latino da Igreja Latina exige essa privação. Mas essa privação é para dar mais frutos, porque senão seria uma resignação. Com resignação não iríamos a lugar nenhum. O celibato não é uma imposição aos sacerdotes, não é uma surpresa que eles encontram no final do caminho. Não é uma surpresa para nenhum padre que quando ele chegar à ordenação não vai poder ter relações sexuais. Eles sabem disso perfeitamente durante todos os anos de preparação. Eu acho que a Igreja Católica deveria optar por um voto de castidade opcional. Isto é, quem puder viver o voto de castidade, que viva esse voto, e quem não puder viver esse voto, que possa tomar a decisão de se casar, ter filhos ou se quer ter relações com seu pai. Qual é o posicionamento do Papa Francisco diante do casamento sacerdotal? Será que ele propõe mudanças definitivas no cerne eclesiástico? Será que os padres são os verdadeiros representantes de Deus na Terra? Quais são os fundamentos daqueles que asseguram que a missa se utiliza para doutrinar os fiéis? Será que a confissão é um instrumento de manipulação? Com o passar dos séculos, os homens da igreja modificaram os sacramentos. Até que ponto o homem pode intervir nos rituais da fé e condicionar a vida dos fiéis? A ordenação permite que os sacerdotes possam guiar o sacramento da Eucaristia. Quem foram os primeiros homens autorizados a realizar esse ritual? Será que a missa só é um momento de encontro entre os fiéis e Deus? Na última ceia, Jesus instaurou um dos sacramentos, instaurou a Eucaristia. Tomai e comei, essas são as palavras da consagração que se utilizam na missa. E depois, quando ele benze o cálice e o entrega aos apóstolos, ele disse, fazei isso em memória de mim. Por isso os apóstolos foram os primeiros sacerdotes que repetiram isso. Eles relembraram e atualizaram o sentido que cada sacramento tem, aquilo que Jesus realizou. Sem sombra de dúvida, a Eucaristia tem dois grandes momentos. O primeiro deles é o momento da palavra, da liturgia da palavra. E o segundo momento é a liturgia eucarística propriamente dita, a consagração do pão e do vinho. O momento da palavra é o momento da homilia, é o momento das leituras dos evangelhos e do Antigo Testamento. Também é o momento no qual se exerce o indiscutível papel político daquele que dirige a cerimônia. Porque o sacerdote, o bispo, o arcebispo, o cardeal, o papa dirigem a missa do seu púlpito e a partir daí dá conselhos para todos os seus fiéis. E acaba sempre dando conselhos sobre o que é bom, é bonito, certo, justo para todos os seus fiéis. Claro que existe uma comunicação ideológica indiscutível que sociologicamente não precisamos, a gente não precisa ser sociólogo para vê-la. Os sacerdotes são intermediários entre o perdão de Deus e os fiéis. Porque um homem pecador pode perdoar os erros de outra pessoa? Que acontecimentos determinam que uma pessoa tenha um papel superior sobre a vida dos outros? É só na Igreja Católica Apostólica Romana que, a partir do sacerdote, existe a possibilidade
de ser um intermediário no nome de Deus. Isso não acontece nas outras igrejas. Eu recebi um sacramento que é o sacramento da ordenação sagrada do sacerdócio. Quando vou perdoar os pecados, eu não faço isso no meu nome nem com o meu poder. Eu faço isso em nome de Jesus. Como é possível que um homem de carne e osso tenha a possibilidade de perdoar momentaneamente? Nella Chiesa Cattolica il prete, il sacerdote, viene definito come alter Christus, un altro Cristo, quindi si identifica nella funzione mediatrice di Gesù e quindi acquisisce attraverso l'ordinazione anche la potestà di perdonare i peccati. No sacramento da confissão, o padre tem um papel fundamental, porque pode absorver, pode dizer à pessoa que se confessou que Deus a perdoou. E isto é um poder enorme. A ação da confissão, no começo, era uma confissão direta com Deus. Aos poucos foi se colocando um mediador. Na tradição judaica, o sacerdote escutava a oração ou a confissão do homem ou da mulher e lhes dava palavras de alento. A Igreja Católica colocou um mediador, que é o sacerdote. Ele vai decidir o castigo e vai decidir o que fazer com essa pessoa, se a pessoa se salva ou não, e se ela entra na graça de Deus. Quando a igreja surgiu, as pessoas só podiam se confessar uma vez na vida e tinha que ser público. Até o imperador devia fazer isso. Uma vez em Milão, o imperador pecou matando inocentes. São Ambrósio lhe pediu que confessasse seu pecado publicamente, que sua penitência também fosse pública. Mas ao longo dos séculos se percebeu cada vez mais que Deus queria que as pessoas pudessem se aproximar de uma forma mais comum, mais fácil. Foi assim que a confissão secreta surgiu. Eu lembro que tinha um sacerdote que falava: uma pessoa penitente, uma pessoa arrependida que se aproxima ao confessionário e se ajoelha, merece um respeito muito especial. O anonimato protege a intimidade dos fiéis e o sacerdote nunca poderá revelar a identidade da pessoa. Mas o que acontece se esses pecados colocarem em perigo o resto da sociedade? O sacerdote escuta. E mesmo se a pessoa tiver batido na mulher, roubado, estuprado ou assassinado, o sacerdote não pode contar isso para ninguém. E a pessoa sai absolvida por alguém que ela nem viu. Isto me parece um pouco injusto, porque é uma coisa tão grande. Mas essa é a parte linda. Às vezes é difícil de imaginar que Deus possa ser tão bom. E é tão lindo, mas é assim mesmo. Os pecados cometidos e confessados são perdoados, mas é necessário realizar alguma ação como penitência. Como esses castigos mudaram através do tempo? Qual é a medida justa do perdão? Em função da magnitude da agressão do pecado, o castigo vai ser determinado. E podia ser, na Idade Média, sair em peregrinação. Vamos lembrar que sair da França e ir a pé a Jerusalém não é como pegar um avião que se vai em horas. A penitência não era o que é hoje. A penitência era ficar 5 anos sem comer carne. 3 anos de autoflagelação, todas as manhãs. 7 anos de abstinência sexual. Eles só recebiam absolvição quando cumpriam sua penitência. Mas também era possível dar dinheiro à igreja para que Deus te perdoasse alguns anos de purgatório. Isso tinha o nome de indulgência. Não podemos esquecer que proibir é um ótimo negócio. Os sacramentos são misteriosos e milagrosos. O homem que absolve, o confessor sabe que ele é igual aos outros e, por esse motivo, ele entende e também sabe que Cristo se esforçou e que lhe deixou algo que lhe permite absolver. E isto é um ato de fé.
Até que ponto a Igreja pode interferir nos rituais da fé? Quais modificações o Papa Francisco pretende fazer pelo bem da Igreja Católica e dos seus fiéis? Para a Igreja, os sacramentos estão presentes desde o começo da vida até o momento da morte. O crisma é um ritual pelo qual os cristãos reafirmam sua fé em Deus e na Igreja. O Papa Francisco, precisamente no dia 29 de janeiro de 2015, falou sobre a catequização da confirmação e falou sobre como a confirmação é o sacramento da unção. Ela é o sacramento da fortaleza e, por isso, está muito unida ao batismo. Se chamam sacramentos de cura e são dirigidos aos pacientes terminais. A extrema unção, ou a unção dos enfermos, se faz quando é possível que uma pessoa vá morrer ou quando estiver prestes a morrer ou quando sua vida estiver correndo risco. Esse é um ritual de passagem à morte. Se o divórcio está proibido pela Igreja, qual é o lugar que os sacramentos ocupam quando o amor acaba? Não significa que a pessoa não vai poder comungar. Não tem nada a ver. Uma pessoa separada pode ir à missa nos domingos, pode ler, cantar, celebrar. E por isso me parece muito importante o acompanhamento que a Igreja está fazendo. Às vezes um pouco escondida, sem muita publicidade, e esse é um acompanhamento que a sociedade queria. O Papa Francisco está tentando esclarecer com seu magistério, com seu pastoral, que o fato do amor ser eterno não exclui da Igreja as pessoas que se divorciaram, por exemplo, ou que não conseguiram continuar com sua história de amor por 1000 motivos. Será que os fiéis divorciados vão voltar a ser incluídos na Igreja Católica? Qual é o posicionamento do Papa Francisco diante dos crentes que colocaram um ponto final na sua vida matrimonial? Tem caminhos que estão se abrindo e que vão permitir o divórcio por casos de nulidade. Estão se ampliando as causas para essa nulidade. Muitos casamentos são anulados quando existem os caminhos apropriados para que isso aconteça, não é? Mas o princípio se mantém. O casamento é para sempre. É óbvio que existe a fragilidade humana, mas isso não faz com que a Igreja não acompanhe ou deixe de acompanhar. E eu acredito que isso é o que o Papa Francisco pretende fazer. Só o que não se pode fazer é fingir que o matrimônio não esteve presente na vida da pessoa. Ele era válido. Foi nesse sacramento que se prometeu livremente o amor a outra pessoa. Então ele sempre vai estar presente na vida. Papa Francesco, nei confronti dei divorziati o degli altri temi tipo l'omosessualità e altri temi emergenti oggi, la donna, eccetera, è una posizione interlocutoria e comunque non è assolutamente incisiva, né può esserlo. Qual é o posicionamento do Papa diante do casamento sacerdotal? Penso che Francesco potrebbe cambiare qualcosa riguardo al celibato sacerdotale, che non è, di nuovo, non è niente di dogmatico, è una misura disciplinare che la Chiesa a un certo punto ha adottato. Eu acho que Francisco está questionando justamente isso. Primeiro, é necessário visualizar. Na verdade, houve uma sexta-feira em que o Papa foi visitar 7
padres em Roma que agora são casados. Acho que esse foi um grande gesto da parte de Francisco, o fato de pensar, bom, tem pessoas que foram sacerdotes, que exerceram o ministério sacerdotal e que agora têm uma família e muitas vezes não são compreendidos, mas o Papa os aceita e a Igreja deve valorizá-los. A sociedade já os valoriza, então a Igreja deveria fazer a mesma coisa. Então, isso não depende do celibato dos sacerdotes ou da castidade deles. É uma questão de mudança de mentalidade. A mudança sobre a forma de compreender as relações entre homens e mulheres e também as relações das pessoas de diversidade sexual. Muitos de vocês não pertencem à Igreja Católica. Muitos de vocês não são crentes. Mas eu lhes dou minha bênção em silêncio a todos vocês, respeitando a consciência de cada um de vocês, sabendo que todos vocês são filhos de Deus. Que Deus abençoe a todos. O que será que vai acontecer com os sacramentos nos próximos séculos? Será que vão continuar se transformando conforme as ideologias do poder eclesiástico? Será que vão se modificar conforme as mudanças na vida cotidiana dos seus fiéis?